Gente em Destaque vai conversar hoje com a cantora Rosi Peixoto. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Você que é uma das cantoras aqui mais conhecidas aqui do Vale do Paraíba. A história sua de vida começa em Goiânia, né, onde você nasceu. Sim. E ficou pouco tempo em Goiânia. Sim. Em primeiro lugar, eu agradeço essa grande oportunidade, muito feliz de estar aqui. E realmente, a gente desde pequenininha, eu acho que é uma coisa do Brasil, né? O brasileiro tem essa coisa do artista na veia. Quando não é o artista, é futebol, esporte, enfim. E, claro, desde pequena a gente tem essa coisa de querer ser ou atriz, ou modelo, ou cantora. E eu, desde pequenininha, já gostava. Mas saí de Goiânia e fui para Santos. Também em Santos. Não aconteceu nada, ou por causa da família, né? Épocas diferentes. Então, vinha acontecer aqui, em Jacareí. Você nasce em Goiânia, mas numa família de alagoanos, é isso? Sim, alagoanos. Seu pai e sua mãe são de lá? A família inteira. Eu brinco com isso, que eu sou a ovelha negra da família. Porque a família inteira é alagoana e nasci em Goiânia. Nasceu pra cá, em Goiânia, por conta de trabalho de seu pai ou não? Não, eu acho que o problema mesmo de seca, né? Alagoas naquela época, como ainda é hoje. Então, uma parte da família já estava em Santos e a gente não sabia, eu era pequena, acho que eu tinha uns 9, 8 anos de idade. E houve essa oportunidade da minha mãe vir para Santos porque descobriu que as irmãs e irmãos já estavam em Santos. Então fomos para Santos. E como é que foi a sua infância, Laura? O que você se recorda de você criança? Como é que foi? Você vai dar risada. Você vai dar risada porque o que eu me recordo de Goiânia, eu deitada num campo, no quintal, olhando os Mirages, né? Que hoje eu sei que é os Mirages. Naquela época, para mim, eram aqueles aviões maravilhosos, supersônicos, que são de Goiânia e eu não sabia. Então eu ficava... E eu tinha uma paixão também pela farda, né? Eu achava bonito os homens de farda. Então eu me lembro que eu ia para a porta de casa só para ver o pessoal, acho que era da Força Aérea, passar de farda. Eu achava bonita aquela farda, né? E sempre ouvindo rádio, né? Televisão era do vizinho. Me lembro que eu ficava na janela, me lembro até do primeiro comercial que eu vi, preto e branco. E muito rádio, novelas e rádio, né? Então a minha mãe falava, mas como é que pode, menina? Você já sabe de cor as propagandas, né? As propagandas no rádio. Eu cantava as musiquinhas de propagandas de produto antes deles, né? Então eu já ficava ali, brincava muito de teatro. Então aquela coisa mesmo de lance de artista, né? Então aí eu escondidinha, meu irmão era bem mais velho do que eu. Que ele não morreu. Eu pegava um rodo, abria um buraco no chão, colocava o rodo ali e fingia que era microfone. Colocava uma caixinha, subia e ficava cantando, né? Era essa a minha diversão. Cantando o quê? Não consigo me lembrar, mas eu não consigo realmente me lembrar o que eu cantava. Provavelmente músicas da época mesmo, né? Eu me lembro que eu ouvia Ray Conniff, eu chorava. Imagina, ouvindo Ray Conniff, eu chorava. E não me lembro realmente a músicas, o que eu cantava, mas eu me lembro que eu fazia isso e ficava ali, no rodo enfiado no chão e cantando. Mas era uma família grande a sua ou não? Ai, bastante.
em Goiânia, um dos meus tios, 12 filhos. Nossa. Né? Pro lado ali da minha mãe, nossa, são 4, 5 irmãs, cada uma. Eu tenho gente até no Rio de Janeiro que eu não conheço. Ainda tem gente em Brasília também. Então era bem. É que naquela época também era normal. O casal teve 5 filhos, 6 filhos, sim, né? Exatamente, né? Acho que não existia ainda pílula ou coisa parecida, né? A televisão preta e branca, então. E o seu pai fazia o quê? Ele trabalhava Meu pai em quê? marceneiro. 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 Minha mãe tocava um pouquinho de violão. Tocava um pouquinho de violão. E tem, eu acho que uma prima também em Brasília ainda. Violino, né? Tenho primos que também acho que estudaram em Santos ainda também música. Então, eu acho que é uma coisa mesmo do brasileiro, tá? A música, né? Eu fico pensando assim, música. Quem não gosta de música? Chocolate, pipoca, né? Eu ainda não ouvi alguém que não gostasse. Eu não gosto de chocolate. Pode até não haver, agora música é impossível alguém não gostar. É porque é uma transmissão de ideia universal, né? Exato, né? A música é muito... Qualquer idioma, né? Qualquer idioma, onde você for, você escuta a melodia, ou harmonia, ou você se identifica com o ritmo. E o nosso país é maravilhoso. Eu acho, ou tenho quase certeza, que o Brasil é o que mais tem ritmos diferentes, né? Estados Unidos, o rock, a música africana, a Espanha é o bolero, a Argentina o tango, a gente às vezes faz confusão. O fado, Portugal, Brasil, samba não. Nós temos muito ritmos, né? O forró que tem as suas ramificações, o baião, o carimbó, tudo. E o samba também tem as suas ramificações. Tem o samba enredo, samba de partido alto, samba canção, aí a bossa nova. Então, eu acho que nós somos abençoados em questão de ritmo. E lá fora, né? O quanto que a nossa música é respeitada. Então isso já é extremamente gratificante. E voltando a falar da sua infância, você viveu um pouco em Goiânia, mas logo depois muda para Santos, como você disse, né? Isso, aí eu vou para Santos. Esse em Santos já começa um pouco de interesse com música ou ainda não? De querer escutar, de ficar fã de cantor, cantora? Você vai dar risada de novo. Eu fui escondida pro programa do Silvio Santos. Para assistir? Não, para participar? Me candidatei. Fui escondida da família de alagoano. Mas você com quantos anos isso? Eu tinha acho que 18, 19, acho que era isso. 18, 19, porque em Santos eu fui ver que existiam muitas bandinhas, que a gente chama de banda de fundo de quintal, e acho que até hoje, né, que a gente começa mesmo assim. E era a menina e os rapazes, o guitarrista, baterista e tal. Sempre foi assim, meio que de abelha, né? E a música ali na minha cabeça, Então eu me inscrevi, escondida. Nossa Senhora, ainda bem que não existia celular, não existia nada, né? Me inscrevi, passei. O maestro Zezinho falou para mim: olha, a gravação vai ser assim, 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 assado. Eu já fiquei apavorada, mas eu tinha medo da Aracide Almeida. Eu falei assim, ela vai acabar comigo. Ia dar 10 paus pra você. Nossa Senhora, né? Porque a inocência também, porque eu não tinha nada, alguém que me... que comandasse ou que me direcionasse, era tudo fantasias e coisas da minha cabeça, né? Então, eu falei, como é que eu vou vir aqui no domingo de manhã gravar? Falei, não vou. E o maestro falou, olha, você passou aqui, você já está pronta. E o que eu lamento, que naquela época, quem passava virava artista. Tanto é que, né, Vanderlei Cardoso,
Eu agora não vou me lembrar. Só de lembrar dos festivais da Record lá, né? Exato, exato. Naquela época, quem passava nos programas do Bolinha, Chacrinha, o Raul Gil veio depois. Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Você virava artista. O Emílio Santiago foi no Flávio Cavalcante, sim, né? Tem vários, não vou me lembrar agora o nome dos artistas e de repente eu falo e esqueço de algum, mas virava artista e eu já imaginando, chegou o dia, não fui, estou eu sentadinha, a família reunida, que a gente se reunia para ver luta livre, né? Em Santos era luta livre, Chacrinha e tal, Bolinha, principalmente naquela época. E o Silvio Santos me chamou e eu sabia que era eu. Ele não citou meu nome. Eu me lembro, eu tenho essa imagem até hoje na minha frente. Ele com o papel na mão, falou, olha, uma excelente candidata, uma boa candidata. Eu pensei comigo, mentiroso. Mas eu gostaria que essa candidata, ela sabe que eu estou falando com ela, procurasse a nossa produção. E eu acho que ele não sabia os motivos, ele preferiu não citar o meu nome. E ele morreu. O meu sonhinho morreu. Mas você se arrepende? Não é que eu me arrependo. É isso que eu falei. A minha época, a família era muito... E alagoanos são muito rígidos, né? A educação é ferrenha. Olha, é aqui assim, assim, assado. Se não for desse jeito... Para você ter uma ideia, Lampião matou um dos meus tios. É mesmo? 2 tios. Então você imagina como é que era aquela coisa assim da época. E foi passando o tempo. Fui parar aonde? São José dos Campos. Quer dizer, sua educação quando criança dos seus pais foi bem rígida, então, né? Sim. São quantos irmãos? Você e mais quantos? Eu e meu irmão. Então foi uma educação bem... Sim. Quando meu pai faleceu, eu tinha que chamar meu irmão de padrinho. Pedir a benção para minha mãe. E ai de mim se eu não pedisse. Ali a gente apanhava, naquela época era a palmatória, levei palmatória em Goiânia, na mão. Mas mesmo assim, com toda essa educação rígida, você não guarda más lembranças do seu pai por conta disso? Não, porque era assim, todos nós éramos criados dessa forma, então parece que, como hoje se tem a liberdade, né? Então era uma coisa normal, sabe que nem ratinho de laboratório? Mais ou menos isso. E hoje eu entendo também o porquê, e se você quer saber, eu agradeço. Agradeço muito por ter tido esse tipo de educação. Que hoje está meio complicada a educação. Porque as pessoas, tem gente que fica com trauma, né? De pai e mãe. Que, sim. Apanha muito na infância. Sim. Você chegou a apanhar na infância? Muitas vezes apanhava, porque eu não sabia nem por que eu estava apanhando. Eu já com 9 anos pegava caixas, meio caixa de cerveja, né? Que eu acho que não devia ser isso. 9 anos, 8 anos em Goiânia, eu lavando louça na casa. Com 2 anos de idade... Meu tio era deputado, Moacir Peixoto. Tem até o mesmo nome do irmão do Calbi Peixoto, né? Moacir Peixoto. Naquela época, Juscelino Kubitschek, né? Vi Brasília ser construída. Ele era deputado. E às vezes vinha almoçar em casa. Aí, mas ela vai estar na mesa com a gente? Minha mãe, sim, vai. Então, aquela coisa, imagina uma criança de 2 anos de idade sentada na mesa para almoçar ou jantar. Só que eu já comia com garfo e faca. Era assim a nossa educação, né? O lance também da veia artística ali, de tudo, era tudo regrado, tudo tinha tempo, hora. Então... Eu comia com garfo e faca com 2 anos de idade, né? Então era uma coisa realmente rígida que eu sinceramente agradeço. A gente às vezes, eu cheguei até alguns trauminhos, poxa, eu apanhei e tal, não sei o quê, e minha mãe era assim, mas hoje, nos dias de hoje eu agradeço, sinceramente, eu agradeço.
A gente vai fazer então um intervalo. Sim. O nosso programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.